Olá, espero que esteja tendo um bom dia. Hoje iremos fazer um breve mini-doc sobre a arquitetura das mesquitas islâmicas e o efeito causado sobre seus adeptos. Nossa equipe é composta por Antônia Catarina, Alan Silano, Irla Bezerra, Karine Pereira e Vitória Carolina. Para a realização deste, usamos de referência o artigo de Cécio e Maria Costa Mariani, em conjunto com Atila Cus, intitulado de Arquitetura Islâmica e seus efeitos sobre seus adeptos. Assim como o artigo, temos o objetivo de fazer uma análise do desenvolvimento da arquitetura islâmica através das mesquitas ao longo dos anos, onde a religião é praticada institucionalmente. Iniciaremos abordando um breve histórico da arquitetura e seu desenvolvimento no Islã, seguindo com a função das mesquitas na história islâmica, assim como se deu seu desenvolvimento arquitetônico e a conexão sobre a reflexão do sagrado na arquitetura das mesquitas. As mesquitas, além de exercerem um importante papel no local de adoração ao sagrado, tiveram funções sociais, políticas e educacionais durante os 1400 anos do Islã, apresentando uma evolução em uma arquitetura mesquital. Mas antes faremos um contexto do surgimento da religião islâmica, religião esta que surgiu na Península Arábica da cidade de Meca no século 7 d.C. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo, que adota uma relação de submissão a Deus, ou Alá em árabe. Maomé, intitulado o profeta, antes de tudo era um comerciante em Meca, que recebeu uma revelação do anjo Gabriel, que o inspirou para a escrita do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, e assim passou a pregar a mensagem de Alá. A origem do Islã proibiu drasticamente manifestações artísticas de peças como imagens, estátuas e até poemas, e esta proibição era no sentido de que a figura humana não fosse vista como um sagrado. Tal proibição artística também afetou a produção arquitetônica, fazendo com que as primeiras mesquitas tivessem uma arquitetura simples. Nesta imagem, vemos a Península Arábica e a extensão do islamismo através dos anos. Na parte na cor terracota, diz respeito à extensão da religião até a morte de Maomé. O laranja representa a expansão durante o califado ortodoxo e a parte amarela diz respeito à expansão durante o califado omíada. Nesta seguinte imagem, temos a representação da Caaba, que era o local onde acontecia a peregrinação a Meca. Ela é caracterizada por uma arquitetura simples, com uma construção cúbica centralizada em um espaço aberto. É também considerada a primeira casa de oração. Devido às perseguições, Maomé migra para Iabete em 622 d.C., que passou a se chamar de Medina, e isso marca o início do calendário muçulmano. Institucionalmente, a religião islâmica não possuía um templo no período de Meca, mas a partir dessa migração, observa-se a construção de prédios específicos para as orações e reuniões comunitárias. Aqui vemos a imagem da mesquita de Queba, ainda hoje considerada pelos historiadores como a primeira mesquita islâmica construída quando o profeta Maomé e seus seguidores emigraram da cidade de Meca para Medina. Inicialmente, ela deveria servir como exemplo de construção para as futuras mesquitas, mas esse papel lhe é roubado pela mesquita construída em Medina, intitulada Mesquita de Medina, onde Maomé também morou com sua família e havia espaços para muçulmanos jovens que estudavam e queriam se aprofundar na religião. A mesquita de Medina serviu como exemplo para as futuras construções das mesquitas, e nelas incluía a formação de círculos de estudo dentro das mesquitas ou em prédios vizinhos, as chamadas madraças, e inicialmente não possuíam nenhuma especificidade arquitetônica. Foram construídas de adobe, que é uma mistura de barro com plantas secas, e cobertas de galhos de tamareira. Assim, durante os primeiros séculos do Islã, as mesquitas possuíam uma aparência igual a um prédio comum da cidade. Só mais tarde foram inclusos novos elementos como o mirabe, a cúpula e o mimbar, através das influências persas e bizantina. A mesquita de Selimiye foi construída pelo Império Turco-Otomano em Edirne, oeste da atual Turquia, e ela se destaca por possuir uma grande cúpula, e essa cúpula é maior do que a cúpula da Hagia Sofia. Bem, a função histórica das mesquitas se dá através do seu papel centralizador na vida dos muçulmanos, que tem como objetivo principal ser o lugar onde os muçulmanos passam a se reunir para orar. A sua centralização tem dimensões físicas e metafísicas. No âmbito físico, é caracterizado pela construção das cidades em torno da maior mesquita, ali presente, e o metafísico é ser presente no cotidiano das pessoas, mesmo que de forma inconsciente. Aqui nessa imagem, trouxemos a ilustração da mesquita Al-Haram, que é a mesquita sagrada, fica situada em Meca. No âmbito educacional, embora não seja em alto número, alguns países usam a tradição da realização de estudos no santuário.
de temas como a vida islâmica, os princípios básicos da religião através do Alcorão, que contém, além do religioso, também diz respeito à moral e à política dos muçulmanos. Assim, em 975, foi fundada a Universidade de Al-Azhar, ilustrada a imagem ao lado. Ela é considerada a segunda universidade mais antiga do mundo, e logo mais surgiram as escolas, e essa junção de instituições de ensino e ao mesmo tempo templos e santuários são chamadas de madraças. A arquitetura das mesquitas é a representação de três valores para a cultura muçulmana: a religiosidade, a sabedoria e o poder. No entanto, a arquitetura sagrada não manteve a simplicidade e a rusticidade dos materiais da casa do profeta. Contudo, persistiu a preocupação com a preservação de certas formas geométricas, como o quadrado e o cubo. O estilo, o design e a decoração de uma mesquita pode nos dizer muito não só sobre o Islã em geral, mas também sobre o período e a região em que a mesquita foi construída. Esta figura ilustra a planta baixa da casa do profeta Maomé, que é considerada pelos muçulmanos a primeira mesquita construída em Medina. Era uma casa típica do século VII, de estilo árabe, com um grande pátio cercado por 4 quartos longos sustentado por colunas. Esse estilo de mesquita ficou conhecido como mesquita hipostila, o que significa muitas colunas, e por séculos a maioria das mesquitas construídas em territórios árabes foi feita nesse estilo. Sobre um exemplar arquitetônico, trouxemos a ilustração da planta baixa da cúpula do rochedo, feita no século VII, onde ela faz uso de uma razão matemática da tradição grega e constitui uma espécie de mandala, do quadrado para o círculo, fazendo uma analogia da terra para o céu, e para deixar isso mais palpável, fazendo uso de uma enorme cúpula. Esta outra imagem é uma imagem da fachada dela. Sobre as características comuns da arquitetura das mesquitas, pode-se dizer que ela é fortemente influenciada pelas tradições regionais da época e do lugar onde foi construído. Como resultado, o estilo, o design e a decoração podem variar muito. No entanto, por causa da função comum da mesquita como um lugar de oração congregacional, certas características arquitetônicas aparecem nas mesquitas nos mais diversos lugares do mundo. Por exemplo, uma das necessidades mais fundamentais da arquitetura de uma mesquita congregacional é que ela seja capaz de abarcar o maior número possível de fiéis, e por isso as mesquitas precisam ter um salão de oração grande, e em muitas mesquitas o salão é adjacente a um pátio aberto, chamado de saum, como este é apresentado. O mirabe, como outro elemento fundamental, é um nicho na parede que indica a direção de Meca, norteando a direção para a qual os muçulmanos devem realizar suas orações, para a cidade onde está localizada a mesquita mais importante, a Kaaba. A direção de Meca é chamada de gliba, e então a parede onde fica o mirabe é chamada de parede gliba. Os minaretes são as torres que os muezins chamam os crentes para a realização das orações 5 vezes ao dia. A principal mensagem das minaretes é a exaltação da mensagem sagrada, e conforme a localização geográfica e a cultura na qual as torres são construídas, seu material alterna de tijolo a madeira. Elas assumem muitas formas diferentes, como por exemplo o minarete em forma de lápis da Turquia otomana e em forma espiral da Samarra. A maioria das mesquitas também apresenta uma ou mais cúpulas, ainda que não seja uma exigência ritual como o mirabe, mas mesmo assim elas possuem um significado, que é simbolicamente a abóbada do céu. A decoração interna de uma cúpula frequentemente enfatiza esse simbolismo. Alguns tipos de mesquitas incorporam várias cúpulas em sua arquitetura, enquanto outras apresentam apenas uma. Nas que apresentam apenas uma, ela encontra-se invariavelmente acima da capela Gibla, passando assim a sensação de sacralidade à mesquita, como essa ilustrada. A religião islâmica convoca a experiência individual da vivência religiosa, mas sua estrutura não se restringe apenas à mesquita, mas, de forma mais ampla, busca alcançar todas as dimensões da vida do muçulmano e trazendo consigo o pensamento de que o sagrado se faz presente em todos os momentos da sua vida, e isso pode ser expresso no modo como os templos são ornamentados com os manuscritos do Alcorão, já que eles não fazem uso de imagens, estátuas ou qualquer meio de idealização ou personificação do sagrado. O espaço físico traz consigo elementos e significados individuais, o modo como é formado segue como princípio a busca de um local que remeta a refúgio, aceitação, paz e a presença de Deus na vida dos fiéis. Assim, os muçulmanos têm, diga-se de passagem, a obrigação de pelo menos uma vez na vida e no local mais sagrado para um fiel, que é a mesquita de Medina. E aqui temos uma imagem do interior da mesquita, assim como também uma imagem de um dia de peregrinação a Meca. Bem, não há como falar da arquitetura islâmica sem antes mencionar todo o contexto religioso que a circunda, tendo em vista que todos os âmbitos sociais e políticos estão interligados à religião islâmica. Como mencionado, as cidades muçulmanas crescem ao entorno das mesquitas, fazendo com que sejam um ponto centralizador da cidade e assim criando uma ligação direta e indiretamente, de forma individual com o sagrado. Mesmo sem o uso de imagens decorativas ou objetos, a arquitetura concebeu-se e adaptou-se através do uso dos textos do sagrado, através do conjunto de estilos religiosos aplicados tanto no desenho e construção de edifícios, como também nas estruturas, e assim fazendo uso das cores para as mais variadas formas de ornamentação dos manuscritos sagrados.
Aqui nossas referências bibliográficas e as fontes de imagens utilizadas para o trabalho. Muito obrigado.